Isso. Agora. 8 horas e 11 minutos está valendo! Em pauta no ar! Trazendo notícias, trazendo informações, trazendo curiosidades, trazendo besteiras, trazendo até entrevistados hoje. Hoje nós estamos aqui com ele, meu amigo Maurício Campos. Seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, muito obrigado por atender ao nosso convite, por estar te recebendo aqui, batendo um papo no Em Pauta. Muito obrigado, é um privilégio estar aqui no Em Pauta. Bom, o Em Pauta é a primeira vez que tu vai na entrevista, né? Neste programa campeão de audiência. No Facebook, sim. No Facebook. Fora do Facebook, não. Não tá, Aqui, ó. Esse aqui é o Homem da Hora da Verdade, o blog dele que bomba de notícias políticas em Bagé. E ultimamente tem batido recorde de audiência. Que bom! Dicas de passagem, né? Porque, diga-se de passagem, além do blog, creio que só o Radar tenha noticiado os últimos acontecimentos de ontem para hoje. Acredito que sim. Agora, em tom de seriedade, acredito que sim mesmo. Aliás, tem mais coisa pra gente debater aqui durante o programa. Nossa Senhora. Hoje a pauta tá cheia, gente. Então se prepare que hoje a gente vai conversar com o Maurício por dois motivos. Primeiro, que vocês já têm acompanhado aqui nossos bate-papos tradicionais, as terças e sextas, vai ter um torneio universitário em Bagé. O Maurício, inclusive, é encarregado da organização, vai fazer esse convite à comunidade. A gente sabe que tem muita criança, muito adolescente que joga e não se anima a participar. E esse torneio é justamente para criança e adolescente poderem ir até as dependências do salão do Grêmio Esportivo Bagé, participarem e de repente até ganhar uma premiação, o que é estimulante para as crianças também. Então, em seguidinha, a gente vai trazer detalhes a respeito disso. E, é claro, nós vamos conversar também sobre política, sobre os fatos do momento, enfim. Você que está acostumado a acompanhar esta programação aqui, já sabe que a gente vai tocar no assunto, até porque tem muita coisa. Hoje foi dia de entrevista coletiva aqui em Bagé. O prefeito Manuel Machado concedeu entrevista à imprensa local, que esteve hoje conosco aqui no programa Radar. Esteve na Rádio Clube, esteve com o Maurício concedendo uma entrevista para o blog A Hora da Verdade. Tem muita coisa para a gente comentar. Aliás, tem assunto de bastidor também, que a gente sabe, enfim. Série de circunstâncias que dispensa maiores apresentações. Apenas destacar, como a gente sempre faz aqui na abertura do programa, que hoje, dia 27 de setembro, é o dia do ancião. Você que é velho, mas velho mesmo para ser ancião, você está de parabéns. Hoje é o dia mundial do turismo. Esse eco que você ouve ao fundo não é um eco. Isso é o Produçãozinha. A Produçãozinha hoje está aqui com a responsabilidade de dirigir este programa, já que a produção está noutra atividade de caráter escolar. Ela tá fazendo... Produção está fazendo uma pós-graduação em educação infantil. E hoje a produção nos deixou na mão. Mas pelo menos foi por um bom motivo, né, Produçãozinha? Pelo menos é isso. Tem que fazer uma prova, não é? Aliás, que perigo, hein? A produção está se especializando em educação infantil e em gestão pública. Ah, meu Deus do céu! Está fazendo curso de superior em gestão pública. Tomara que o curso dela seja melhor que outros cursos de gestão pública que há por aí. Começou a 280 km por hora. Já começou assim. Imagina o que vem pela frente. Tá? Hoje também é o Dia Nacional do Doador de Órgãos, que aliás eu sou doador de órgãos, então estou de parabéns. Somos dois. Também é essa. Ah, que bom. Bom saber disso. Quanto mais gente for doadora de órgãos, melhor. Hoje também é o dia do encanador. Não confunda com enganador. Isso é uma coisa. Hoje é o dia do encanador e do instalador hidráulico. Que, aliás, é uma profissão meritória e que merece também os nossos aplausos e o nosso louvor aqui. O que foi, Produçãozinha? Qual é o problema? Enganador é uma coisa, encanador é outra. Isso! Produçãozinha já aprendeu, viu? Aprenda com Produçãozinha enquanto eu estou vivo. Ou seja, enganador é uma coisa e encanador é outra completamente. Enganador é uma pessoa que engana, encanador é uma pessoa diferente. que conserta os... Ó, que legal aqui, ó, nos vendo no ar nesse momento, eu e Maurício Campos. Estamos aqui podendo conferir de perto também. Produçãozinha, vaza, Produçãozinha! Tu não pode aparecer no vídeo, pelo menos por agora. Fica aí acompanhando, tá? É só pra gente ter noção aqui, pra ver se tá tudo direitinho, tá tudo certinho. Em princípio está.
Até vou colocar aqui para ver se sai com um delayzinho, pra gente poder cuidar. Ó. Deu, chega. Acabou. Se não tá legal lá, o Em Pauta com aquela voz do Emanuel no fundo. Para a TV. Tipo de voz esganiçada que ninguém aguenta, tá? Para a Então, TV. Não pode Tá falar. tranquilo, tá sossegado, enfim, Tá estamos suave. no ar. E isso é o que interessa, tá? Bem faceiro, bem tranquilo. Bom, hoje, gente, eu vou dispensar os abraços, tá? Excepcionalmente, hoje. Até pra gente ter tempo de conversar com o Maurício, tem muito assunto. Destacar em relação à previsão do tempo, que a gente sempre abre o programa com isso, é que é o seguinte. Amanhã a temperatura vai subir bem. Amanhã a temperatura começa a ser de verão, com previsão de uma mínima na volta dos 14 graus e uma máxima chegando aos 28. No domingo a previsão de mínima de 18 e máxima de 34 graus. Aí o que acontece? Vem a umidade, aquela água escorrendo das paredes. Depois disso, bom, aí vem a chuva. E aí se prepare. Tem previsão de 150 milímetros de chuva entre segunda e quinta-feira. Meu Deus. Eu acho que o produçãozinho entregou tudo, né? Produçãozinho, aquela história do peixe morre pela boca, produçãozinho agora falou tudo, né? Meu amigo Ronaldo Reza, nosso amigo, né? Porque Nosso amigo, secretário de infraestrutura. Esse vai ter trabalho. Vai. Graciano Pereira, diretor. Tu viu? Aliás, deixa eu comentar aqui. Depois eu cito aqui os patrocínios. Aliás, diga-se de passagem aqui, desculpa interromper ainda. Não, vai. O secretário Ronaldo Ruezio, eu tenho noticiado e elogio seguidamente no blog, um dos melhores secretários, uma das melhores secretarias e um secretário altamente dedicado nessa gestão. Não, ele realmente trabalha muito, Ronaldo. Tanto que eu brinco, né, que o Ronaldo envelheceu nesse período que ele está à frente da secretaria, porque a gente sabe que é uma secretaria nevrálgica, junto com a saúde, com a educação e com o DAEB. A gente sabe disso. Não que as outras sejam menos importantes, não é isso. Mas são secretarias que tratam com os problemas cotidianos da população. Então a gente sabe que isso envelhece, realmente. E o Ronaldo envelheceu nesse período. Mas continua com a disposição. Ele sabe que ele foi aluno da minha mãe. E aí eles perguntam, é a professora. Quando eu conto pra ela, a mãe tá lá em casa, só no Netflix com a gata e em cima da cama. Ele diz, não acredita, a professora é tão dinâmica. Pois é, então a professora do Ronaldo na 3ª série. Coitado do Ronaldo, mano. Coitado do Ronaldo. Beijo, mãe, tá? Foi só uma brincadeirinha. Tá? Bom, programa oferecimento das mensagens de paz. Nós temos aqui na abertura o seguinte. Olhe-se, veja-se como um ser em formação, destinado a condições de futuro, bastando que sempre ponha o positivo à frente do negativo, a verdade acima da mentira, a esperança no alto e a fé em Deus em primeiro lugar. Você de verdade está em crescimento, em processo de aperfeiçoamento. As energias de que precisa para a sua boa transformação já estão dentro de você, ali implantadas pelo Criador. São energias poderosas que, bem aproveitadas, tocam você para cima e ajudam aos que se dispõem a seguir. E pela sua atenção permanente é que você consegue o crescimento. Também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, destacando sempre as celebrações na Matriz do Crucificado, na Paróquia da Crucifixão, nas capelas de São Filipe, São Marcos e São Lucas. E hoje com um detalhe muito especial. Hoje eu acompanhava uma matéria no jornal Minuano, feita sobre o Concílio Diocesano, nós já anunciamos aqui em Pauta, que será realizado no mês de novembro. Inclusive o pessoal fez aquela ação entre amigos do forno elétrico, para tentar arrecadar recursos. E um dos temas que será debatido será o casamento homoafetivo na Igreja Anglicana. Será um dos temas que pode ser aprovado, inclusive, e a partir daí a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil celebrar a união, celebrar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso já acontece em outros países, diga-se de passagem. Tá? Aliás, a Igreja Episcopal Anglicana é uma das poucas em que são aceitos sacerdotes homossexuais. Para não dizer que eu acho que é a única no mundo que aceita. Mas este tema será debatido no Concílio Diocesano, que este ano será realizado também aqui em Bagé. Bom, maquinista de trem ganha indenização por falta de parada para o banheiro. O maquinista de uma empresa de logística atuou durante 7 anos em São Paulo. A sair, ele ingressou com uma ação na justiça por um motivo inusitado. O homem processou a empresa por causa das condições em que trabalhava.
como ele não podia parar o trem para ir ao banheiro, ele usava um kit. Uma garrafa plástica para aliviar a bexiga e na hora do cocô, o trabalhador carregava uma quantidade enorme de papel numa caixa de papelão. Enrolava o embrulho e aí despejava no banheiro ao sair do trem em estações. Para piorar, muitas vezes ao assumir um turno, coitado, ele encontrava a cabine emporcalhada por um colega. Moral da história, em decisão da Justiça de São Paulo, a empresa foi condenada e precisou pagar uma indenização de 60 mil reais ao maquinista. Já passou por algo parecido com isso aqui? Não. Não posso. Ainda não? Ainda não. Espero que também não. Imagina, tem que andar com uma caixinha de papelão embaixo do sovaco para carregar dejetos, né? Né? Mas pelo menos ele carregava papelão, tem outros que não carregam mais porque isso. E porque estão com o esfíncter que não entra no Que vou até dizer. Aí é uma coisa perigosa. Realmente. Perdoe, mas essa aqui está caindo de madura, tá? Gente, vamos falar rapidinho aqui sobre o problema causado pela síndrome das pernas inquietas. É um distúrbio que se caracteriza por alteração da sensibilidade e agitação motora involuntária dos membros inferiores, mas que pode cometer também os braços em casos mais graves. Em geral, os sintomas são mais intensos à noite e o paciente ou dorme mal ou quase não dorme. Como consequência, passa o dia sonolento, cansado, indisposto e ainda para completar, irritado. O fato de a síndrome manifestar-se predominantemente nos momentos de repouso, a qualidade de vida fica comprometida, uma vez que a pessoa não consegue ir ao cinema ou ao teatro, ver televisão, participar de uma reunião ou de negócios. O diagnóstico da síndrome das pernas inquietas é predominantemente clínico, fundamentado na descrição dos sintomas. Embora raramente essa síndrome tenha como causa uma polineuropatia, é indispensável avaliar os reflexos, a sensibilidade ao toque e também a intensidade da dor. Faz isso através de um exame chamado eletroneuromiografia. Só por uma coincidência do destino não é feito aqui em Bagé. Não tem. Eu sei porque eu tive, quando eu fiz a cirurgia de síndrome de túnel do carpo, precisei realizar esse exame em Porto Alegre com uma médica que atendia em Bagé. Era a doutora Juliane Ramaciotti. Então, é uma coisa delicada. O tratamento é feito com a utilização de medicamentos prescritos sob recomendação médica, obviamente. Nos casos mais graves, pode-se recorrer a medicamentos que estimulam os receptores de dopamina no cérebro, sem aumentar o nível do sangue periférico. Bom, agora, para a gente encerrar aqui nossa abertura do programa, depois de bater papo com o Maurício, falar um pouquinho sobre a PET terapia, que é uma atividade em crescimento nas unidades de saúde do Brasil. Ainda não tem em Bagé, mas eu de bastidores sei que está tendo um estudo por parte de uma entidade para a realização de atividades de PET terapia em Bagé. Não estou autorizado ainda a dizer qual é, mas o que consiste isso? É levar aos pacientes o cachorro ou o gato para ajudar na recuperação do tratamento de saúde. A cada ano, novas pesquisas mostram a eficácia no uso de animais no tratamento de diversas doenças, inclusive o câncer. Vários hospitais pelo país já adotam a chamada PET terapia para despertar alegria e força de vontade nos pacientes, tornando o ambiente hospitalar mais leve e aconchegante. Esse tipo de tratamento auxilia na recuperação, dado já comprovado por estudos científicos. Em pouco tempo, em contato com os cães, é possível notar sentimento de segurança e afeto que crianças e adultos desenvolvem com os animais. Para o paciente, os benefícios são inúmeros, vão desde o efeito calmante e antidepressivo e até servem como estímulo à integração social e elevação da autoestima, porque desvia o foco da tensão emocional, da dor e do estresse de internação ou tratamento. Estudos também apontam redução da pressão sanguínea e cardíaca, além do fortalecimento do sistema imunológico e, por consequência, do bem-estar. O uso da terapia com animais também ajuda a manter o astral elevado da família do paciente, que costuma se desgastar com a situação.
além de levar alegria também para os profissionais que sofrem com o estresse causado pela profissão. Tá? Encerramos aqui as nossas obrigações. Agora vamos bater papo com o Maurício. Só que antes eu vou falar a notícia do dia, tá? A principal notícia do dia hoje foi uma manifestação do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, onde ele admite que pensou em invadir uma sessão do Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. Isso causou uma repercussão enorme. Aliás, ele revela isso numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo. Eu li a entrevista. Olha, eu confesso para vocês, eu não esperava que o Janot fosse dizer isso. Ele disse que a intenção dele era matar o Gilmar Mendes e depois cometer suicídio. Tudo por quê? Rodrigo Janot estava naquele cerco de combate à corrupção dentro da Operação Lava Jato. E teria começado a investigação sobre o próprio ministro Gilmar Mendes, que, por sua vez, numa sessão em plenário do Supremo, destacou, falou a respeito da filha do Janot, que é advogada, e que estaria sendo, digamos assim, poderia ter lucros ao defender acusados na Lava Jato. E o Janot se ofendeu. Aí, dentro deste clima maravilhoso e tranquilo que existe no Brasil, foram atrás hoje do Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes revelou que, através de uma nota, foi distribuída à imprensa, até nós recebemos aqui, que ele se sentia surpreso, coisa e tal, e que ele recomenda lá uma avaliação psiquiátrica do Rodrigo Janot. E aí disse uma série de impropérios. Uma série. Aí eu só fico pensando, né? Onde é que o Brasil foi amarrar o burro? Onde este país foi amarrar o burro? Para ver o nível do Procurador-Geral da República e do Ministro do Supremo Tribunal Federal. Entre outras coisas, a gente já divulgou aqui no programa da terça-feira, uma matéria da Folha de São Paulo, que eu li e trouxe aqui. Um grupo de senadores está tentando modificar as indicações da Procuradoria-Geral da República e também do Supremo Tribunal Federal. Vou resumir aqui. Do Supremo seria um mandato de 8 a 10 anos. Essa é a ideia. São 21 senadores neste grupo que está realizando o estudo. E da Procuradoria-Geral da República, obrigatoriamente, permitida uma recondução, seria o mais votado da lista tríplice. Ou seja, perderia a capacidade de escolha do presidente da República. Para haver uma independência, para não correr o risco de botar o queridinho do governo, vai lá e aí fica tudo atolado. Em resumo é isso. Tá? Mas para se ver como está a situação no Brasil. Bom, Maurício Campos, fala aí, produçãozinha, qual é o problema? E não estão fazendo uma campanha contra o suicídio? Então, aí é que estão fazendo. E aí Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, de conscientização. Da depressão. E aí acontece isso. Aliás, falando Tanto com os adolescentes quanto as crianças. Sim, todo mundo, né? até bom a produçãozinha, muito pertinente. Tocou no assunto, muito né? pertinente. Mas retornando à questão das PET terapias, no caso da depressão, PET terapia é muito importante, porque pode amenizar a depressão, porque a depressão é uma doença muito séria, silenciosa. Tu não nota muitas vezes que a pessoa está com depressão, ela está sorrindo do teu lado. Caso recente do meu amigo e teu amigo, o Augustinho, enteado do Álvaro Lauri, eu encontrava ele sempre sorrindo e tu não nota. E aí, então, a PET terapia, o cachorro cria um laço com a pessoa e isso ameniza ou até pode curar, digamos, em aspas, a depressão, porque depressão, segundo estudos, não tem cura, ela está tipo alcoolismo, né? O pessoal compara. E aí a pessoa pode voltar a ter o prazer de viver, digamos assim. E não só isso, né? A questão da ocupação, da própria interação social. Então, muita gente está fazendo isso. E como eu disse, sei que uma unidade de saúde em Bagé está estudando a possibilidade de implantar aqui. Tanto que tem vários idosos que andam, né, com cachorro. Isso, exatamente. Aliás, uma foto muito linda que eu vi foi do teu pai.
recebendo um abraço do cachorro. Tem nada a ver com depressão, só porque eu me lembrei disso. O professor Maurício, enfim, lá dando um abraço, parecendo até um vira-lata, grandão. Acho que é. Eu não sei se é o Kojak. Gostei do nome do cachorro. Não sei se a foto eu vi no perfil dele ou no perfil da Lu. Da minha irmã, é o Kojak. E é legal que o cachorro se dispôs a dar um abraço pro professor Maurício. Que dá pro professor Maurício? 81. Não, e agora ele tem 2 pequenininhos, o Feijão e o Pequeno. Que começaram a chamar ele de Pequeno, não acharam o nome e ficou Pequeno. Ficou pequeno. Ah, essa tá boa. Aí, e os dois, ele se deita para dormir, um deita em cada lado da cama. E quando ele está sentado no sofá, um está sentado, um em cada lado. Sentado. Ou seja, dividem um ambiente sem problema nenhum. É. Desde que teu pai fique no meio. É desde que fica no meio. Se não fica no meio da Bom, começamos por onde? Política ou xadrez? Tu vai decidir. Começar pelo mais ameno, né? Pelo xadrez. Pelo xadrez. Depois vai pegar fogo, não tem como voltar pro xadrez, então vamos começar pelo xadrez. Como é que surgiu a ideia desse torneio que vai ser realizado nas dependências do Grêmio Esportivo Bagé? Como é que se estabeleceu essa parceria com o Bagé? Porque, vamos falar um português bem claro, todo mundo sabe que tu é Guarani. Sim, Tu é inclusive da diretoria do sou Guarani. diretor do Guarani e cônsul do Guarani em Porto Alegre. E como é que tu conseguiu aliar isso com o Bagé? Bom, o torneio universitário teve uma etapa em Bagé, na Urcamp, há uns 2 meses e foi organizado pelo enxadrista Emílio Mansur. Aquela grande figura que volta e meia está conosco aqui. A partir daí eu entrei em contato com a Federação Universitária de Xadrez e, ajeitando de lá datas e coisas, encontramos uma data em 23 de novembro. Bom, só faltava lugar. Eu digo, não, vamos fazer a quarta etapa. E aí eles me disseram, procura mais universidade, procura patrocínio, porque aí fomenta, pode pagar a arbitragem e aí as inscrições saem gratuitas. Então, eu consegui alguns patrocínios, as inscrições já podem ser gratuitas, antecipadamente, até a véspera do evento, para que na hora não fique aquela aglomeração da inscrição e atrase as partidas. Como eu tenho um programa de rádio com o Lamadril, Arquibancada Baguá, o próprio Lamadril sugeriu que, em homenagem ao Bagé, poderia ser feito nas dependências do Bagé. O Bagé que está comemorando seus 99 anos. Eu entrei em contato com o presidente do clube, o Rafael prontamente cedeu, já agendou a data, inclusive diz que vai jogar. Então, a partir daí ficou o local, a data e os patrocinadores, e agora nós estamos divulgando o evento que vai ocorrer dia 23 de novembro. Eu estou esperando agora entrar na segunda quinzena de outubro para começar a ir nas escolas municipais, como GTECO, e nas escolas estaduais e nas universidades. Eu pretendo ir de aula em aula divulgando. Sabe que tem um grupo na Unipampa que é fortíssimo. Por isso, eu pretendo ir de aula em aula nas universidades e nas escolas divulgando, porque eu quero o máximo, o maior número possível de público e quero que os universitários joguem. Tanto é que tem a categoria absoluto, o torneio é aberto, não é só para universitário, tem a categoria... Isso é interessante também, né? Não é um reduto fechado. Não. Inclusive o Robert, que estava conosco, o Guilherme Robert, assessor do prefeito em exercício, que é enxadrista, pode jogar. Tem a categoria universitário, tem a categoria absoluto, sênior, master e veterano. E tem a categoria feminino também. Então aí eu vou na... Sabe, eu não vou criar para o jornalista, para onde desrespeito. Então eu vou de aula em aula divulgando, porque assim como na Unipampa tem uma atlética fortíssima, talvez na UERGS tenha outra, na UFSUL tenha outra, no IFSUL tem outra. Tem um grupo de xadrez. E a Unipampa eu descobri que tem uma atlética grandíssima num torneio de xadrez do clube, Bagense de Xadrez, na OAB, onde teve uma aluna de engenharia química, que ela faz parte da atlética, e na ocasião ela ficou em segundo lugar, no absoluto. Olha só. E aí houve alguns pormenores depois nos bastidores do clube, mas isso não cabe ao assunto aqui. Tá bem. Eu gostei dos pormenores. Aliás, tu sabe o que eu me lembrei agora? Falou em torneio universitário, eu me lembro no começo do ano a repercussão que deu do caso da Amanda Casola Pereira, né? Que foi disputar um torneio em São Paulo. Na USP, em São Paulo. Ganhou o torneio. E aí disseram, mas tu é mulher. Enfim, foi um festival do preconceito contra a Amanda. E eu conheço os pais da Amanda, conheço a Mara, conheço o Jesus. Sei de todo o carinho e incentivo que eles deram.
para Amanda disputar xadrez. E aquilo me chamou a atenção. Inclusive, Foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, inclusive, ela fez um manifesto na rede social dela, no Facebook, e a vereadora Beatriz Souza, na época, estava tendo um embate ferrenho na Câmara com outras parlamentares que alegavam que não existia preconceito contra as mulheres e coisas, e ela, na ocasião, quis entrar em contato com a Amanda para chamar a Amanda e fazer uma sessão especial, mas infelizmente em julho deste ano a Amanda não veio, não pôde vir, em virtude da faculdade, ela faz medicina, Claro, então mas a previsão da vereadora Beatriz Souza é fazer essa sessão agora, quando a Amanda vier de férias, nas férias de verão. Realmente foi uma situação que chamou bastante atenção e envolve um torneio universitário. Foi um torneio dentro da USP, gente. Não é um torneio envolvendo uma universidade lá do Jabaquara. Inclusive o organizador chamou a Amanda, e isso eu falo porque foi matéria na Folha de São Paulo e ela divulgou na rede social dela, chamou ela dizendo, tu foi a campeã absoluta, mas nós não vamos te dar o troféu absoluto, vamos te dar o troféu da categoria feminina. E aí ela bateu o pé, foi pro regulamento e disse, não, eu ganhei o absoluto, eu quero o absoluto. E aí no troféu dizia, troféu masculino. Exatamente. Na verdade teria que ser só campeão, não precisava Ela ganhou um troféu de campeão. o feminino. Um absurdo. Verdadeiro absurdo. Nós estamos aí com o torneio universitário de xadrez, com o patrocínio da Rádio Clube, com o patrocínio do Hostel do Pampa, com o patrocínio da Ervas Reis do Sul, da Clínica Pediátrica Dr. Carlos Geisman, com o patrocínio da Concreforte do Roberto Seixas, com o apoio do Escritório de Advocacia do Silva e da Neres Advogados Associados, com o apoio do gabinete da vereadora Beatriz Souza e também com o apoio do Cursos de Xadrez Maurício Campos. Então todo mundo conseguiu uma boa. Não, tem 8 aí que eu contei. Tem os patrocinadores e tem os apoiadores. E agora, nos bastidores da entrevista com o prefeito Manuel Machado, conseguimos o apoio das estufas do Guilherme Robert. Grande estufeiro, meu amigo Guilherme. Aliás, vai ter uma rodada de xadrez aí, eu já estou sabendo, né? Vai ter uma rodadinha de xadrez aí, que a gente vai ser convidado para bater um papo. Guilherme, meu amigo dele. Puxa, quantos anos faz que eu conheço? Guilherme, tu está assistindo aí, quanto tempo a gente se conhece? Mais de 20 anos, com toda certeza. E lembrando, tem duas universidades EAD patrocinando, que é a Unip, Universidade Paulista, que é ali junto ao IAST, e a UNFTEC, que é um Polo Bagé, que é uma instituição que está entrando em Bagé agora, mas que decidiu patrocinar até para incentivar e divulgar a sua marca, que é ali pegado ao curso César, curso de concurso. Interessante isso. Então, quer dizer, na verdade, esse estímulo... Bom, se tem estímulo, se tem patrocínio, é porque há gama, há público. E isso também é bom. Ou seja, tu dá aula de xadrez, o pessoal que vai ao clube de xadrez, também a gente sabe, tem muita gurizada jogando. O objetivo maior é pegar essa gurizada aí, é preparar eles para daqui a algum tempo estarem participando das etapas do campeonato municipal, por exemplo. Do campeonato municipal, quem sabe divulgar e fomentar, até porque podem ganhar premiação, e daqui a pouco, quem for do ensino médio, disputar um Jergues, quem for da Atlética da Unipampa ou da Atlética do IFSU, daqui a pouco disputar um torneio intra-universitário, como a USP faz um torneio intra-universitário só de universitários, mas aí não é só entre eles da USP, pega a USP, pega a URGS, pega a Universidade do Rio e eles fazem entre eles. Então, quem sabe daqui a pouco fomenta e faz um grande torneio, além de angariar enxadristas para o torneio municipal, o torneio citadino de xadrez e para o clube de xadrez. E agora eu também estou com um projeto, nós temos o Clube Bagense de Xadrez, e para agregar esses futuros novos enxadristas, eu estou com um projeto de formar uma Atlética Municipal de Xadrez. O que seria uma Atlética? Agora... Atlética Municipal de Xadrez tu pegar um espaço e fazer treinamentos semanais, com dias fixos, para quem não pode ir ao clube nos dias de treinamento no clube. Os dias de treinamento no clube, se não me engano, é terça-noite e sábado. Então tem gente que não pode ir terça-noite e não pode ir sábado. Então pega um dia comum a todos, vão lá e treinam. E aí, quando houver torneio, eles se inscrevem e podem ir. Sabe que há pouco tempo atrás eu estive no Metrópole Xadrez Clube, lá em Porto Alegre. Uma coisa que me chamou muito a atenção, que no dia que eu fui, era uma quarta-feira, sabe que tinha uns 10, 15 pessoas jogando.
e era um desenvolvimento obrigatório de aberturas. E eu me lembro que uma das aberturas que eles obrigavam, né, é tu fazer o desenvolvimento até o sexto lance do Alequímico. Nada mais é do que uma abertura que tu começa com os cavalos. E eu achei aquilo interessantíssimo, ou seja, tu vai jogar a partir daquela abertura. E se tu não fizer abertura como tem que ser, tu perde o jogo. E o outro... Eu achei aquilo fantástico. Claro. Porque aquilo é um jogo da vida, né? É. E o outro objetivo da Atlética é que, como eu dou aula de xadrez, é se dar continuidade ao trabalho do Dr. Geisman. O Dr. Geisman, há alguns anos, ele ensinava alunos de escolas públicas gratuitamente a jogar xadrez. Na Tour da Mé, eu sei que Na tem Tour da um Mé. senhor trabalho. Então, O Emílio fez lá no Caique também. e aí o Geisman dava aula também na biblioteca pública. E aí então, e aí por motivos de bastidores, ele parou. Mas o meu objetivo é dar continuidade a esse trabalho e até trazer, porque tem muita gente que gosta de xadrez, joga xadrez, tem tabuleiro, coisa, mas às vezes não tem como treinar, tem que pegar um ônibus e coisa, então, e até às vezes pensa, uma aula de xadrez é muito cara. Não, a Atlética pretende dar aula gratuita, inclusive para alunos de escolas públicas e até pessoas carentes, digamos assim, no poder aquisitivo. Depois que tu te envolve no xadrez, bom, tu pode falar isso já, porque é quando tu te apaixonante. envolve no xadrez, Eu fico olha, jogando pra tu online. sair, Eu fico jogando online. Eu vou no banheiro, eu tô jogando online. e é muito melhor tu jogar xadrez do que ficar pra nós, jogar essas joguinhas que não conectam nada com lugar nenhum. Que não tem sentido nenhum. Xadrez é um jogo que te desenvolve muito o raciocínio. Eu fico escrevendo no blog, eu perco o raciocínio, eu vou lá, entro online, jogo um pouco e volto tudo. Não, facilita, né? Facilita. Até pra tu, literalmente, concatenar as ideias. Bom, então, só reforçar o convite dessa parte do xadrez pra gente. 23 de novembro, a partir das 13 horas e 30 minutos, nas dependências do Grêmio Bagé. É no salão? No salão. Todos os enxadristas de Bagé, independente de idade, independente de ser ou não universitário, estão convidados a participar da quarta etapa do torneio universitário. Inscrição gratuita. Inscrição gratuita no WhatsApp 997-090009 ou pelo meu e-mail gl6@hotmail.com, mas tá no cartaz, eu procuro divulgar o cartaz. A gente já colocou ali, no né? WhatsApp e coisa, e vou botar nas dependências públicas. E também as inscrições são até a véspera, ou seja, até o dia 22 de novembro. Para não dar o problema de chegar em cima da hora, se atravancar tudo. Aí um tem que perder tempo para fazer a inscrição, outro tem que perder tempo arrumando os tabuleiros, outro tem que fazer o emparceramento, enfim, para não ter problema. Isso. Bom, e qualquer coisa, se tiver alguém interessado em aprender, ainda dá tempo. Tem 2 meses ainda. Sim, tem 2 meses, né? E lembrando que até eu vou divulgar no torneio de xadrez da OAB, que tem agora dia 19 de outubro, também os enxadristas que querem ter mais dados sobre esse torneio universitário, se façam presente no torneio da OAB, que lá estarei esclarecendo as dúvidas também. Perfeitamente. Bom, fechamos ou viramos a página da parte do xadrez. Agora vamos entrar na parte da política. Só quero dizer uma coisa. Fala aí, produçãozinha. Uma pessoa que eu conheço que não pode treinar é tu. Ultimamente tá difícil treinar. Tem que arranjar tempo. Tem que fazer o milagre da multiplicação do tempo e ultimamente não tenho conseguido. Pelo contrário, eu tenho deixado de coisa para fazer. Tá cheio de coisa. Nossa Esses Senhora. tempos estão difíceis. Eu acho que o produçãozinho acaba fazendo uma reclamação. Mas Tá pedindo atenção. me rachou a cara o produçãozinho agora. Tô bem arrumado. Tá bem. Bueno, mas vamos ao que interessa. Vamos falar agora sobre o furacão político dessa semana, né? O afastamento do prefeito Divaldo Lara. Lembrando mais uma vez, para quem não está ingressando agora aqui nessa nossa transmissão, Maurício é o mentor do blog A Hora da Verdade e está sempre com informações políticas, enfim, bem informado como é, traz as informações. Ontem até a gente brincava, né? Que ao mesmo tempo que eu divulgava o radar, ele tinha também já a divulgação por parte do blog de 2 notícias, né? O pedido dos vereadores de oposição do Bagé de impeachment do prefeito Divaldo Lara, baseado até no afastamento por 180 dias, conforme a decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal da Justiça do Estado, desembargador Júlio César Finger, e também
um pedido feito pelos vereadores, aí pedido é nada mais é do que um documento público, né? Sim. Para que Os dois, né? Até o pedido do impeachment, documento público, no momento que é mas aí que protocolado. tá, é protocolado pedindo que a Câmara abra um procedimento. É diferente do outro que influencia no Executivo e que se torna um pedido público, que é para que os dois secretários que foram reafastados, ou seja, José Otávio Gonçalves, que era secretário da Fazenda, e o Haroldo Quintana, que era secretário de Meio Ambiente, o Ministério Público determinou, ou a Tribunal da Justiça, na verdade, Tribunal de Justiça determinou que fossem reafastados por mais 180 dias, que eles sejam demitidos. Eu digo por que isso? Porque, na verdade, eles seguiam recebendo como secretários e porque estavam afastados. Então, nesse período de afastamento. E o pedido dos vereadores, Chico, Lelinho e Beatriz, é que eles sejam demitidos. O pedido é esse. E hoje, a gente até questionou isso ao prefeito Manuel Machado. Ele não falou com todas as letras, ele disse, vai fazer aquilo que é certo, ponto. Para bom entendedor, Meia palavra basta. se vê que ele vai analisar sim esse caso. Como é que tu analisou todas essas circunstâncias, enfim? Porque, na verdade, de bastidores, para quem lida com a notícia, com a reportagem, que é o nosso caso, a gente esperava alguma decisão em breve sobre a questão do julgamento eleitoral, daquela situação toda envolvendo o prefeito Valdo Lara e o deputado Luiz Augusto Lara, sobre o jantar que foi realizado no passado, no período eleitoral, o jantar custava R$250, e aí se abriu por parte do Ministério Público uma ação civil pública contra o prefeito e contra o deputado, enfim. Se esperava isso de bastidores. Talvez essa tenha surpreendido. Como é que tu analisa? Levou muita gente de calça na mão. Literalmente. É verdade, não, é uma expressão meio de brincadeira, mas é verdade. Como é que tu analisa tudo isso que foi... Enfim, foi um outro furacão. Ainda teve nesse meio tempo o falecimento da irmã do Manuel Machado. Né? Foi um fato assim, né? Como é que tu analisa tudo isso? Eu analiso... Se é que dá para analisar. Tem que ver essa questão, se é que dá para analisar. É muito complexo, né? E até quando eu, por exemplo, sou conhecido por ter um blog, por muitas vezes, embora elogie os acertos da gestão municipal, mas por muitas vezes criticar com ferocidade ou ferrenhamente para alguns a gestão pública atual. Muita gente se esquece que eu também critiquei as gestões passadas, do Luiz Fernando Mainardi e do prefeito Dudu Colombo. Que, aliás, novidade do dia, né? Novidade do dia, foi absolvido. Foram absolvidos ambos naquele processo que envolvia o convênio com a Urcamp e com a Santa Casa para o atendimento do Estratégia de Saúde da Família. Né? E aí, então, é muito complexo analisar. Nos bastidores dizem que eu tenho lado, que eu sou tendencioso. Eu nem dou bola, não levo pro coração, eu dou risada. Mas é muito complexo de se analisar isso, porque... Por que eu fiz esse introito? Porque na noite que decidiram pelo afastamento do prefeito, começaram a me mandar e-mails de WhatsApp. Aí, noticia. E eu, por cautela, eu digo, não, eu vou esperar a confirmação oficial claro. Que saia no site oficial do Ministério Público, que saia no site oficial do Tribunal de Justiça, ou que saia nos órgãos oficiais da imprensa. Pois bem, no outro dia, entrei no site oficial do Ministério Público, realmente estava ali. A partir dali comecei a noticiar, a RBS noticiou. E a partir dali se desencadeou todo esse imbróglio. O prefeito foi afastado por 180 dias e uma coisa inesperada, muito triste para Bagé, porque desde a redemocratização, em 85, nunca houve um prefeito afastado, nem o ex-prefeito Carlos Azambuja, que era um prefeito polêmico e que sofria vários ataques de uma oposição qualificada, a oposição Delvo Oliveira, Juscelino Rosa dos Santos, enfim, uma oposição qualificada, nem ele atrasando os salários e respondendo vários processos que ele respondeu, nunca foi afastado. Então, pela primeira vez na história de Bagé, desde a redemocratização.
É verdade. Então é muito complexo. E eu não esperava, eu digo, muitos foram pegos com calça na mão, porque eu fui pego com calça na mão. Porque eu não esperava o desenrolar deste processo da factotum, do GAECO, agora. Eu esperava que fosse mais adiante, mas que não fosse, mas que já fosse ou o afastamento definitivo ou a absolvição, que viesse a Que sentença. fosse julgado, resumindo. Não o afastamento, porque eu analisei assim, eu digo, estão afastando agora, mas o porquê? Isso que me gerou dúvida. Se teve motivo para afastar, era para ter afastado lá atrás, quando afastaram o secretário José Otávio e o secretário Haroldo Quintana. Foi o que eu Não- questionei ao não agora, procurador-geral do agora, município, depois. doutor Heitor Goulart, É. né? Que, aliás, nem ele entende, né? Ele disse, olha, a tua dúvida é a mesma que eu tenho. Ele me respondendo. Né? E aí ontem, os vereadores da bancada de oposição, Luiz Alberto Silva, Beatriz Souza e o Lélio Lopes, entraram com um pedido de impeachment e com um pedido de exoneração dos dois secretários afastados que ainda recebem pela municipalidade. E vão entrar nos próximos dias diretamente com o prefeito com um pedido de auditoria das contas públicas. Ontem eles estiveram lá na redação do blog, né? E aí me passaram cópia dos documentos e eu publiquei os documentos no meu blog. Está tudo lá, tanto é que bateu recorde de audiência. E hoje eu recebi de uma fonte confiável a informação de bastidor. Eu tentei entrar em contato na hora, pela manhã, com o prefeito Manuel Machado, mas o celular estava desligado, devia estar em outros compromissos, porque ele foi pego também, com uma prefeitura andando, e ele tem que tomar pé de toda essa situação em menos de 24 horas. De que ele exoneraria 100% dos secretários, dos CCs, transferiria Ronaldo Roesel, Bocão Bogado para a Câmara de Vereadores, onde sairia a Lia Rejane e o Saliba. O único que ficaria na cadeira seria o Júlio Jardim, porque o Graciano ficaria no DAEB, conforme a fonte, porque o Graciano é um aliado de longa data do Manuel Machado. Também sairia Lidiane Lobato, enfim. Porém, hoje, agora, nos bastidores da Rádio Clube, após a entrevista do prefeito Manuel Machado ao programa Radar, ele deu uma entrevista para o blog e ele confirmou que nesses 180 dias tudo permanece como está. Ele vai analisar... Ele colocou isso na entrevista coletiva hoje à tarde também. Ele deixou bem claro que, pelo menos no primeiro momento, não vai mexer na equipe. Aliás, ontem, Mauricinho, deixa eu só te interromper aqui. Ontem, sabe essa história que repórter é um bicho bravo, né? Repórter é como se fosse tatu, se der asa ele cavoca na lua. sim. Aí ontem eu digo, tia, como é que eu vou descobrir como é que tá o clima lá? Bom, só tem um jeito. Fui na prefeitura, fui no centro administrativo e fui em 2 ou 3 secretarias. O clima era de apreensão, isso é fato. Por outro lado, me chamou a atenção E a notícia do blog deu mais atenção o impeachment. Mas, de certa forma, os eventos foram mantidos e realizados. A única exceção foi a inauguração da ponte do Corredor das Tropas, que foi transferida. Os eventos estavam sendo realizados. O atendimento ao público absolutamente normal. Como eu digo, um clima apreensivo. Mas, por outro lado, a máquina estava andando. Sim. E eu te confesso que isso me chamou a atenção. Eu pensei, vamos olhar agora, vamos tirar a febre, ver como é que está o andamento. O pessoal trabalhando normalmente. Normalmente. Até porque não tem outra alternativa, né? Não se tem o que fazer. É uma decisão É judicial. uma decisão judicial e decisão judicial cumpre-se. Não se... Se recorre ou se cumpre-se. E aí não tem o que fazer, então segue trabalhando. O prefeito recorreu com todo o direito, porque ele tem ampla defesa, recorreu e está esperando a decisão judicial, se ele volta ou não. Mas enquanto isso segue trabalhando, porque não vão parar esperando ele voltar. E aí então tem todo esse imbróglio, e até eu salientei no meu blog, ontem eu entrevistei o prefeito, após as notícias do impeachment. Eu entrevistei o prefeito, ele me mandou um áudio via WhatsApp, ele dizendo que está tranquilo, com a consciência tranquila, com a consciência do dever cumprido, e que, assim como em outros processos, ele vai provar a sua inocência e vai voltar
ao cargo que o povo, com 75% do eleitorado, lhe deu por direito, que é a cadeira de prefeito municipal. E aí eu saliento, e salientei no blog, e salientei hoje no programa Sem Papas, que o prefeito foi denunciado, o prefeito foi afastado. Fato, como eu soube que na prefeitura estavam dizendo que eu tinha noticiado que pediram o impeachment. É fato, pediram o impeachment. Não, Se vai ocorrer o impeachment é outra questão. E provavelmente não Não vai, vai. porque precisa de 11 votos na Câmara. É. Os 3 vereadores que solicitaram são os 3 que vão votar a favor. É. Os demais 14 vão votar contra. E aí a questão é o seguinte, eu sempre saliento, até para não macular a imagem, não macular a honra, ele não é condenado, ele não é culpado, até que se prove o contrário. Ele é réu num processo, ele foi afastado. Ele pode recorrer, pode provar a absolvição e pode derrubar essa liminar e voltar. Então, não criemos julgamentos precipitados, não condenemos precipitadamente, até porque tem outras pessoas envolvidas nos bastidores, tem famílias, tem filhos, então para que a reputação claro. não seja Não, maculada. O que eu digo é o seguinte, né, Maurício? Tem algo que também a gente tem que considerar, é a questão do dano à imagem. Porque o dano à imagem do prefeito de Valdolara, realmente ele sofre um abalo. Não tem como a gente tapar sol com peneira aqui. Sim, não, mas eu me refiro nas redes sociais. Agora, os ataques. acusações, bom, são as mesmas acusações que antes eram imputadas, por exemplo, ao caso de hoje, do Dudu e do Maynard. Não, Eram taxados de corruptos, que fizeram maracutaia, não sei o quê. Hoje a Justiça Federal, hoje não, na verdade foi ontem. Foi ontem. A Justiça Federal, Tribunal da Quarta Região, absolveu. E eu salientei ainda no blog, no Sem Papas, eu sei porque eu tenho a produçãozinha, mostra o tempo ali, que o presidente Dilma Rousseff e o presidente Collor de Mello foram afastados, Exato. mas no âmbito judicial provaram a sua inocência. Mas a imagem ficou maculada como corruptos, né, porque foram afastados. Mas na verdade eles provaram a inocência. E lembrando até, eu não teci esse comentário no blog nem na rádio, mas eu achei, o prefeito falou para mim, que quem nomeou o procurador Finger foi o Tarso Genro. Bem, realmente foi o Tarso Genro, assim como seria qualquer outro governador, detalhe, né? porque ele entrou pelo quinto constitucional. Aí é que tá, é esse o detalhe que eu falo. Mas quem nomeou o secretário Luiz Augusto Lara também foi governador do PT. O cargo é de carreira. Aí que eu digo que o atropelo das coisas muitas vezes se inverte o lado. E até eu sei que gente dentro do governo diz, não, só um pouquinho, vamos parar, desde que o Divaldo fale. Mas não vamos nós aqui, do grupo do ligado ao prefeito, falar isso, porque, gente, só um pouquinho, tu tá cometendo uma estupidez. Se tu não conhece como é feita esta nomeação, e principalmente esta indicação... Não, ele entra pelo quinto constitucional, e ele entrou pelo quinto constitucional porque ele era procurador de carreira do Ministério Público. E aí ele ficou na lista... O Maurício acaba de explicar o que eu disse. Ele ficou na lista tríplice, e a indicação do governador é por um integrante da lista tríplice. Na ocasião, todos respeitam a maioria de votação, com exceção do Bolsonaro, da lista tríplice. Então, o Tarso Genro nomeou o Finger, porque foi o mais votado na lista tríplice. Se fosse a Ieda que tivesse reelegido e ganhado do Tarso naquela eleição, certamente a Ieda nomearia o Finger. Porque ele foi o mais votado na É uma lista praxe isso. A verdade é... Então, na verdade, parece... E agora, se nós formos por essa premissa de indicação, quem indicou o Finger foi o PT, quem indicou o secretário de Trabalho e Ação Social do Estado naquela época, o hoje presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, foi o governador Tarso Não só Genro. isso, né? Quem nomeou a secretária de Ação Social no governo Maynard foi o PT, Adriana Lara. Então, Não só fica um isso, discurso vazio, pueril. Não, aí é que tá. É por isso que eu digo, tem que se analisar. Eu tenho por convicção que quem assume cargos em comissão assume por critério de conhecimento. Sim. Até prova em contrário, posso eu gostar, posso eu não gostar. Eu preferi que fosse concurso público, mas já que não o é, creio eu que seja por conhecimento de causa. Agora, daí para num parâmetro que tu vai
e escolhe mediante um quinto constitucional, como tu explicaste muito bem agora, e que tu é obrigado a nomear alguém, olha, gente, fica difícil. Alguns tipos de argumentos não colam. Pelo menos para cima de mim não vou colar, porque eu sei como é que funciona. Agora, por outro lado, a gente entende também, né? Sim, Que nessas é alturas o argumento da defesa. é um argumento da defesa. Faz parte de uma estratégia de defesa. Não é nada assim para macular a imagem de ninguém. É. Tanto que, como eu digo, isso foi destacado, coisa e tal, mas foi en passant. Não é aquela porrada que vai toda hora. Não. Então, foi com calma. Deixa eu fazer um registro aqui, Maurício, que estava nos assistindo agora há pouco, rapidinho. Mandar um beijo para ela, para Maria Luísa Velo, mãe do Agostinho. Mãe do Agostinho. Então, mandar um beijo enorme. Já tinha registrado minhas condolências aqui no último programa, para a Luísa e para o Álvaro. São duas pessoas assim... Álvaro, muito amigo. São duas pessoas Álvaro espetaculares. Né? São duas pessoas espetaculares. Então, ó, beijo no coração de vocês. Sei que a dor é grande, mas por outro lado, repito o que eu disse aqui aquele dia. O que vai fazer a gente se lembrar era daquele sorrisão do Agostinho. Tá? Era aquela maneira com que ele se dirigia pra gente, que ele brincava, sabia falar sério, né? Porque ele era um militante também, um militante político do PSOL, mas tratava todo mundo bem, todo mundo gostava dele. Então eu acho que essa é a lição que ele deixa para nós. Não vai ser o fato trágico que vai ficar, por exemplo, para mim marcado, e sim as boas lembranças que eu tenho do convívio, do bate-papo, da música, que nós éramos do metal, né? Os dois, diga-se de passagem, eu e ele. Então, isso que fica de bom, isso que vai marcar. Por isso que a lembrança que eu tiver vai ser uma lembrança boa, sempre, absolutamente sempre. Lamento, fico triste, principalmente pela ausência da convivência e por vocês. Mas por outro lado, eu sei que também isso ameniza a dor. Pode ter certeza que, à medida que o tempo for passar, isso também vai amenizar a dor. Não apenas de nós, amigos, principalmente de vocês, que são da família dele. Então, fica aqui também o nosso registro. Bom, e a partir de agora, Maurício, o que vai acontecer? Bom, porque na verdade a gente sabe de bastidores também, e essa foi uma notícia do dia, que este processo envolvendo o prefeito de Valdolar, o deputado Luiz Augusto Lara, é muito provável que volte à pauta do Tribunal Regional Eleitoral. Nas próximas semanas. Então isso é muito provável que aconteça. E com grande influência deste processo. Pois aí que está, isso que eu fico me perguntando, até que ponto este processo do GAECO terá influência ou peso neste processo eleitoral? Porque na verdade são duas coisas completamente diferentes. Em tese sim, e em tese não. Por quê? Porque eu fiquei sabendo por juristas que estão envolvidos nos bastidores políticos e que estão por dentro deste processo do TRE, que o Tribunal Eleitoral solicitou provas para o Ministério Público e provas oriundas da Operação Factotum para acrescentar no processo eleitoral. Tanto que por isso que o Ministério Público Eleitoral, no caso, é uma espécie de... Eu não vou falar a palavra correta, mas é uma espécie de derivação do Ministério Público. Tanto é que por isso que, não sei se tu te lembra, estava com uma data prevista para o julgamento e houve um adiamento sem data determinada, porque eles estavam acrescentando essas provas no processo. E aliás, eu me recordo, esse processo chegou a entrar em pauta e depois a relatora do processo assumiu a presidência do TRE. Então ela, claro, teve que se declarar impedida e assumir um novo relator. Isso é o que eu sei. Mas lembrando aí, agora eu entrevistei o Machado, e o Machado disse, com todas as letras, que vai fazer o que é certo. Inclusive eu perguntei se ele também iria exonerar os secretários. Ele disse que vai fazer o que é certo. Bom, se ele vai fazer o que é certo, a explicação está aí. O Machado não é homem de meias palavras. Eu, como fui da equipe dele, conheço ele de longa data, tenho um profundo carinho por ele. Eu sei que ele é um homem corretíssimo. A tendência é ele, na minha análise, posso estar equivocado, é ele acatar o pedido dos vereadores e exonerar. Até porque eu fui ler o pedido dos vereadores, tem lógica. O país está em crise, o município está em crise, a prefeitura alega que não tem para dar reajuste aos funcionários, que o FUNPAS está numa polêmica,
está numa crise financeira. Então, como que vai estar pagando 4 secretários ao mesmo tempo? Na verdade seria 2 secretários extras. Né? É. E aliás, hoje me chamou também a atenção na coletiva, até fui eu que fiz a pergunta na coletiva para o prefeito Manuel Machado, porque Foi o ontem Rocha. eu e Paulo Moura. Paulo Moura. Nós que perguntamos apenas na coletiva. Confesso que isso também me chamou a atenção. Porque, enfim, eu ia perguntar para ele, não ia perguntar a respeito do prefeito de volta, porque eu sei que o Manuel não iria responder. Então eu podia perguntar a respeito de gestão, que é o que me interessava naquele momento. E eu perguntei para ele sobre a questão do pagamento da folha, porque era a febre que eu tirei ontem, a preocupação e a apreensão dos servidores do quadro sobre o pagamento da folha. E do adiantamento do 13º, que fora anunciado lá em junho ou julho. Que, aliás, o pessoal disse que teve alguns veículos de comunicação que anunciaram: prefeito anunciou que vai pagar o 13º em setembro. Às vezes... A velha canelada. Às vezes fazer Ctrl-C, Ctrl-V não é bom, né? Não. Velha canelada. Então tu tem que... Bolsonaro é campeão da canelada. Bolsonaro é campeão. Realmente, de canelada ele é bom. E aí o prefeito Manuel Machado foi sincero. Ele disse que houve... precisou pagar um precatório. E aí enfim, se esperava um valor. Depois até o secretário Cristiano Ferraz me explicou todo o procedimento. Que na verdade precisou... Teve uma arrecadação muito... A arrecadação caiu em cerca de 6 milhões, quase 7. Tá? Porque os meses de julho, agosto e setembro é quando não entra recursos de impostos federais e estaduais. O município tem que se virar do jeito que dá. Então houve uma gordura, só que devido ao pagamento deste precatório, que é um precatório bem alto, e a justiça bloqueia, né? Não tem muito o que fazer. Então chegou para o prefeito Manuel e disse: olha, não há condições de pagar 50% de adiantamento do 10º como for anunciado. O que dá para fazer? Dá para pagar 25%. Bom, dá para pagar 25%, vamos pagar 25%. E foi decidido. O secretário Cristiano Ferraz me explicou isso fora do ar, não me pediu segredo, então eu acho que dá para dizer aqui. Se houver um aumento, porque há uma expectativa, inclusive, de aumento, principalmente do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, agora no mês de outubro, a tendência é que em novembro você consiga pagar mais 25%. Esta é a tendência. E depois, o restante do 13º, ou seja, os 50% faltando, até 20 de dezembro. Se não, serão pagos os 75% faltantes lá em dezembro. Esta é a ideia. De repente muda alguma outra coisa, a gente não sabe, enfim, mas esta é a pretensão. Então a gente traz aqui a título de informação. Apesar dos pesares, como eu participei da coletiva, é claro que há aquela questão de apreensão, a gente sabe, as circunstâncias que eu acredito que ninguém gostaria de passar. Ninguém que estava ali, sejam os secretários, sejam os vereadores da base, seja o próprio Manuel Machado, creio, não tem por que duvidar. Vou estar feliz porque nessa circunstância não. Agora, é claro, é como disse o Manuel Machado, a máquina precisa andar. Não, e ele foi bem claro. Então, vai manter a máquina do jeito que está, claro, corrigindo alguns erros, como ele disse, eu vou fazer o que é certo, vai atender ao pedido dos vereadores, vai analisar da exoneração dos 2 secretários, tem a possibilidade de um outro secretário possivelmente ser afastado, caso venha a surgir fatos novos que provem que ele cometeu equívocos. Mas o Machado, para a entrevista para o blog, foi claro: nos 180 dias mantém-se a máquina. Caso saia a decisão definitiva que o prefeito não vote, aí é exoneração 100%, equipe nova, mudanças na gestão ou na máquina para... Se eu te disser que tem bastidores, eu sei que a equipe não vai ser assim, caso isso se confirme, renovada 100%. Também, mas que haja uma renovação, já está bom. Não, provavelmente vai haver. Até porque em Mas março tem que sair... Eu já sei de alguns nomes que devem ficar. Até porque em março... Nomes, estou falando no plural, viu? Não é só um. Até porque em março tem 3, 4 secretários. Processo de desincompatibilização, que é outro tempero nessa comida toda. Que é o período, março ou abril, se eu não me engano. Abril.
Que Bem eles- no período do 180, que terminou 180 dias. Pois aí é que tá, é isso que eu ia te dizer. É um troço assim que beira as coincidências, né? Período máximo que o prefeito de Valdo Lara pode ficar afastado é até o mês de abril, 180 dias. Que é o Período período mínimo. O período mínimo. Não, mas aí que tá. Eu estou sempre levando em conta que nós estamos sob vigência de uma liminar. Sim, tá. Então pode ser, esse período pode ser julgado mérito, pode ser cassado liminar ou pode ser mantida a liminar. Sim. Tudo depende do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado. E, é claro, do desempenho dos advogados do prefeito de Valdo Lara. Mas, essa questão da desincompatibilização, palavra que eu adoro porque trabalho em rádio, né? Desincompatibilização. Pode fazer com que tenhamos uma dança das cadeiras. Porque o pessoal que quer concorrer à vereança, por exemplo, obrigatoriamente tem que sair da secretaria. E uma coisa eu te digo, um nome certo que fica, caso o prefeito não volte, um nome certo que fica. Por quê? Porque não tem pretensão de concorrer. É um nome técnico. É o secretário da Fazenda, Cristiano Ferraz. Cristiano Ferraz. Eu também eu botaria minhas fichas nisso. E lembrando que este fato abafou a polêmica envolvendo o presidente do PT. Que o presidente do PT, na É verdade, verdade também. É ganhou um importante destacar isso. processo trabalhista da CGTE, e de decisão judicial não se discute, cumpre. Ele ganhou, a justiça entendeu que ele tinha razão e ele ganhou uma indenização que vai sair do bolso do patrão, cerca de 800 mil, mas ele vai receber, na verdade, com todos os descontos, INSS, imposto de renda, Mais o pagamento da causa trabalhista, mais o pagamento da perícia, coisa cerca de 600 mil. Mas o valor é o de menos. Teve um jornal e um colunista que noticiaram que havia ocorrido um rombo na CGTE. Rombo no termo pejorativo, porque rombo significa buraco. Só que fizeram isso tudo para tentar fazer um sensacionalismo, para tentar macular a imagem do presidente do PT como defensor da estatal e tal. E no outro dia veio essa notícia bombástica do afastamento e que abafou e colocou por terra todos os argumentos dos defensores do atual líder do Executivo. Na verdade, a gente sabe, né, Maurício? Isso aí é uma fagulha que a gente sabe que vai ter aí um período eleitoral que promete ser talvez dos mais acirrados dos últimos anos. Sejamos bem sinceros, o último período eleitoral não foi acirrado. O último período... Já se tinha, inclusive, a ideia, talvez não nesta proporção que foi a vitória, o prefeito venceu por 75% dos votos válidos. Então, eu confesso. Dos votos válidos, né? Dos votos Os válidos. eleitores, ele fez... Não, até porque tivemos 25% de abstenção. Um em cada 4 bageiros não votou. Isso é fato. Agora, se tu for ver uma análise histórica, a última eleição acirradíssima, foi em 2000. Maynard e Guanabara. 2004, Maynard ganhou com 60 e poucos % da vereadora Sônia Leite, onde tinha Juscelino, que tinha rompido com o prefeito. Em 2008, Dudu ganhou do Fernandinho Teixeira e do Baiá tranquilamente. 2012, Dudu se reelegeu em cima do Manuel Machado e da Adriana Lara, numa eleição que também não tinha nada de acirramentos. E em 2016, o prefeito de Valdo Lara se elegeu com 75%, numa eleição que não teve nada de acirrada, foi morta, foi uma água de açude. Por quê? Porque o PT abriu mão da cabeça de chapa, entregou para o PCdoB, isso é uma análise que eu faço, publiquei no meu blog. O PT perdeu a eleição para ele mesmo, e o PT só não fez mais, o Dr. Fico, que eu tenho muita admiração, só não fez... Encontrei ele hoje lá no evento dos médicos do gasto de teorologia lá. O Dr. Fico só não fez mais votos. E o doutor votos. Cledinaro Salazar, diga-se de passagem. O Dr. Fico só não fez mais votos porque o PT entregou a eleição. O PT entregou a eleição. O PT perdeu para ele mesmo, o Divaldo ganhou, não ganhou do PT. Teve toda aquela circunstância do vereador Caio Ferreira que queria ser candidato, e aí... ali foi teve foi um gol contra do PT, a verdade é essa. Ali foi um gol contra do PT. E teve outra questão. O Divaldo não ganhou do PT. Quem perdeu para o PT foi o próprio PT. E isso é uma análise que eu faço, por quê? Porque se tu for ver as outras eleições onde o PT não ganhou, do Guanaco, do Vargas, do Calil, lá em 90 e poucos, 96, a militância era acirrada, saía para as ruas com a bandeira. Nessa eleição, tu não via a militância do PT com a bandeira.
E nem a do PCdoB. Talvez por causa do fenômeno Lula, não sei, mas parece que os petistas, ou porque o Mainardi não quis ser o candidato, para não ser vinculado ao Dudu, e para não sofrer críticas do atual prefeito, então candidato de Lara, por ser integrante do partido de situação, que deixou a desejar no último mandato, o PT, o Dudu muito meu amigo, professor, mas deixou a desejar, tanto é que até mostrou nas urnas. As urnas mostraram. E aí o pessoal do PT se arrefeceu e não foi para as ruas. E isso o povo viu. Eu não estou vendo o PT. Uma pergunta que eu tenho que te fazer, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas eu sou obrigado a fazer uma pergunta como analista e, é claro, como condutor do blog. Luiz Fernando Mainardi vem. Agora esquece essa parte aí do prefeito Divaldo, do PTB. PT. Se comenta muito de uma chapa Mainardi Chico. Sim. Essa será a chapa ou não na tua análise? Eu estou falando por hoje. A gente sabe que a política, o nosso amigo Edgar Musa que diz, né? Política é muito dinâmica. Muito dinâmica e de repente depois da manhã já muda a nuvem e muda o cenário. Hoje, Mainardi vem? Vem. Hoje, Por quê? Porque o prefeito de Lara foi afastado por 180 dias. O PT tem a expectativa de que ele não volte, até porque está para estourar a decisão do processo eleitoral dele e do seu irmão, o deputado Luiz Augusto Lara. E mesmo que volte, tem essa mácula agora na história de Bagé e na sua trajetória política, de que ele foi afastado por 180 dias por improbidade administrativa. Então agora o Mainardi angariou forças e acredita que pode vencer nas urnas, baseando naquela questão da honestidade e também acrescentando que ele foi absolvido no processo em que a Polícia Federal bateu na casa dele. Eu acho que pode dar uma reversão de quadro. Pode dar uma reversão de quadro por causa disso. Até então, o Mainardi tinha receio, isso é uma análise que eu faço, posso estar equivocado, tanto é que ele cogitava vir de vice do Chico, fazer a mesma estratégia que o deputado Luiz Augusto Lara fez em 2000 com o Molina, e aí com isso ele demonstrava para a militância do PT que não tinha fugido das eleições e aumentaria a sua votação para deputado estadual. Agora, restaria saber se o Chico iria aceitar concorrer a prefeito ou não, com Mainardi de vice, até porque o Chico poderia perder a eleição, tendo uma eleição de vereador certa, porque ele está em evidência e, na minha análise, a tendência é ele aumentar a sua votação e talvez aí o PSB votar pela sobra da maioria ou pelo quociente eleitoral um vereador. Lembrando que na eleição passada o Chico teria se elegido sozinho que eu digo sem coligação, porque a legenda do PSB fez 4.264 votos. Então, com isso, votaria o mais votado, que foi ele. Ele não dependeu da coligação. Isso também são cálculos. E como é que fica a eleição para vereador ano que vem? Porque vai ser uma briga de foice no escuro. Tu tem que ter muita força na legenda. Até eu acompanhar agora à tarde os vetos do presidente Jair Bolsonaro para ver, de repente muda alguma coisa. Não, isso não mudou. Mudaram as regras de fundo partidário e ele vetou a volta da propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV. Se você está entrando agora, está pegando treinando, fique sabendo. Bolsonaro vetou e agora para a Câmara derrubar o veto não é fácil. Porque na verdade a maior parte do pacote foi aprovado. E como é que tu vê essa questão da disputa eleitoral? Porque vai ser uma briga de foice. Vai ser uma briga de foice e vai ter uma renovação muito grande. E não por isso eu acredito. E não por questões de voto. Porque, por exemplo, vai ter candidato que vai fazer 2, 3 mil votos, mas a legenda não vai alcançar o quociente. Aconteceu isso com a Adriana Lara em 2004. Sabe que o quociente eleitoral baseado nos 90 mil votos pode dar 7 a 8 mil votos para o ano que vem. Né? E aí, imagina a legenda fazer 7 a 8 mil votos. E aí tem vereador que pode fazer 3, 4 mil votos e acabar não se elegendo. Por isso que está tendo muitas filiações, o PMDB está filiando muito, o PSB, eu estive na convenção do PSB, o PSB está filiando muito, tem nomes fortes, Luiz Henrique Lamadril já se lançou pré-candidato a vereador pelo PSB, se vai se eleger ou não se sabe, mas em tese é um homem que tem lá por cerca de 500, 600 votos, já ajuda na legenda. E vem com a bandeira da segurança pública, então já também contribui. A própria vereadora Bia, que está ligada à rede, ela conversa conosco há poucos dias, lá no jornal Primeira Notícia, que é da Jana Cunha, mas aquele dia estava substituindo, a Bia foi lá, a gente bateu um bom papo,
Aí eu perguntei para ela, tá, a senhora vai permanecer na rede? Eu digo, olha, hoje eu estou na rede. Mas ela deixou bem claro que a tendência é que ela saia. E se ela migrar para o PSB, bom. A tendência é que ela saia, está esperando a janela, e eu te falo com segurança, e vai para o PSB. Olha, aí realmente, né? E ela é uma mulher que se elegeu com a coligação, mas também se elegeria sem a coligação, porque ela fez 1.032 votos, um voto a mais que o Chardozin. Ou seja, se ela coligasse com o PSDB, ela entrava e o Chardozin não. Se ela coligasse com o PSB, ela entrava e o Chico não. Se ela coligasse com o PT, pasme, ela entrava e ainda puxava a Janise. O PT botaria 4, botaria 3 do PT, a Janise, o Lelinho e o Fuca, e mais a Bia. Então, ela não dependeu da coligação. Ela ajudou, por exemplo, a vereadora Lia estar na cadeira que ela está hoje, foi graças à coligação com a rede. Então, a tendência é a Bia aumentar a votação, até por causa das questões dos cachorros, e com esse... Mas é que ela confessa a amigos, inclusive eu sei disso, a gente tem amigos em comum, que ela está muito aborrecida com o clima na Câmara. Tá muito, não, isso ela me fala, que ela sai com uma energia negativa e que ela está concorrendo e vai concorrer à reeleição por pressão do núcleo e dos seus colegas de núcleo, porque por ela abandonava. Isso eu te falo porque ela me fala todos os dias. E aí a tendência é, porque com esse revés que o núcleo teve de sair da prefeitura e coisa, esse pessoal dos animaizinhos, eles viram bicho. Então eles vão em peso com a Bia. E aí a tendência é aumentar a votação e com isso fortalece a legenda do PSB. Como são as coisas, né? Porque, por exemplo, outra informação de bastidores, né? A gente sabe que a Regina Becker Fortunati hoje é do PTB. E ela segue amiga da Regina. Segue amiga da Regina. Não mudou nada. Não mudou nada. E a Regina, e isso ela me falou, e a própria Regina disse que a ida dela para o PTB não mudaria nada e que sempre que possível ela defenderia o mandato da vereadora Bia. Que, aliás, a Regina conseguiu a inclusão do núcleo no programa Nota Fiscal hoje do governo do Estado, né? E até porque, ajudou a fazer todo e até porque o marido da Regina Becker, o José Fortunati, continua no PSB, então não tem... É porque em Porto Alegre é outra visão política, né? Não é essa nossa provinciana que se tu é de um partido ou se tu critica alguém, tu é inimigo mortal, taxado de mentiroso, como hoje eu fui taxado de mentiroso por um vereador nos bastidores da prefeitura, um vereador que quando estava... Mas eu vou confessar, ele brincou contigo, galera! Foi brincadeira, Maurício. Não leva tão a sério. Um vereador que... Essa eu vi de perto. Foi uma brincadeira. Não foi, Zé. É mentiroso. Um vereador que quando estava nos bastidores, lá no fundo das grotas do Parque do Gaúcho... Eu não sou de defender político, mas nessa eu vou ter que defender. Ele ligava pro meu programa para pedir espaço. Essa eu vou defender. Foi em toda brincadeira. Ali foi a corneta. A gente fala brincando as verdades, o que a gente pensa às vezes, não as verdades. Tá bem, tá. Deixa eu fazer alguns registros aqui, ó. Pode fazer. Carol Silveira, mandou aqui. Cheguei! Jorge Luiz Padilha, te mandando aplausos. A Patrícia Garcia de Oliveira, minha ex-colega de Correio do Sul, uma das pessoas mais que tomei um susto esses dias. Mandando aplausos pra mim ou pra ti, né? Não, aí que tá, não sei. Jorge, depois define pra quem eu vou dar aplauso aqui. Mas a Patrícia mandou aqui, ó, Emanuel Miller e Maurício. Acho muito válido estes esclarecimentos. Esses dias eu vi uma foto da Patrícia, eu conheci o filho dela, o Otávio bebê. O guri tá enorme, tá maior do que ela. Eu que tô ficando velho. Que horror. Obrigado, Patrícia. Beijo. A Neuza Brião, nos desejando boa noite aqui também. Neuza Brião, grande cantora, canta lá na igreja da Conceição, tem uma voz, ela e o marido dela são tenores. Mas, olha só, deixa eu ver aqui, pessoal nos assistindo aqui em massa. Olha aqui, Cezefredo Lopes nos assistindo, a Josi Josiana Pires, diretora da TV Câmara também, está nos assistindo aqui. Vamos ver se tem algum comentário, deixa eu ver aqui. Não, Flores Belo Pinto nos assistindo, a Miriam Quintalilli nos assistindo, a Silvia Brasil assistindo. Ih, tá grande aqui. Lili Lopes está nos assistindo também. A audiência tá boa hoje. Estão esperando polêmica e eu vou condenar. Esse cachorro mordido por cobra tem medo da linguiça. Tia Mauricinho. Sem palavras. Só para concluir, o PMDB está fazendo uma nominata grande, o Fuca, agora que foi expulso do PT, está indo para o PMDB. Isso aí todo mundo já está sabendo, né? Isso, tá só esperando a abertura da janela. E isso também
fortalece o partido, pode fazer com que o PMDB coloque 2, e esses dois, um é certo, o Fuca, pela votação, e a outra cadeira fica em disputa entre a Elidiane Lobato e o Júlio Jardim. O PDT, eu ouvi dizer que com a morte do Juscelino, que em tese estaria querendo uma aproximação com o PSB, agora o PDT está em crise interna e parece que o vereador Augusto Lara está tentando uma migração para o MDB. Até agora não se confirmou, o Graziani ou Augusto Lara também não me confirmou, isso é especulação de bastidores. Mas partidos que estão fortes, o PMDB, o PSB pode botar um ou dois, até pela sobra da maioria, o PTB e o PT. Por incrível que pareça, o PT vai aumentar a legenda, porque o PT tem um candidato que, se confirmar a sua candidatura, é candidato que bota de 4 a 5 mil votos e puxa bastante gente, que é o Dr. Rubem Dario Salazar. Pois aí que dá, isso que eu ia te dizer também, né? A gente ficou sabendo dessa de bastidores. E eu vou revelar aqui, tá? Eu vou revelar aqui porque, nessas alturas, tem mais um minutinho, eu tenho que falar isso daqui, porque eu tenho informações de Porto Alegre, as informações não são daqui. As informações que eu tenho são de Porto Alegre, até comentei isso contigo hoje à tarde, de que havia uma tratativa interna no PT para dar o pulo do gato. O que seria o pulo do gato? Colocar Luiz Fernando Mainardi, deputado estadual, como candidato a vereador, para aumentar a bancada. Porque estima-se em bastidores que Mainardi possa fazer entre 6 a 7 mil votos como vereador. Confesso que realmente seria uma sacada fantástica, fenomenal. E é muito provável que o Mainardi sozinho se elegesse. E a legenda do PT, como é forte, votaria de 1 a 2 vereadores. Ou mais, se vier o Mainardi e o Salazar, periga botar 4, 5. Seria uma sacada. Que aí entra a Lely Lopes, Mas existe entra da Júlia, que já se declarou candidato com apoio por aí para dentro. Aquela situação toda envolvendo desgaste, se valeria a pena, se não valeria. Mas o Mainardi sairia de deputado estadual para vir para ser vereador em Bagé. Tudo depende do conjunto político. Isso não é... Essa não é uma hipótese descartada. Eu não descarto. E eu também não descarto, isso não é... muita gente diz, orgulho vai... Mas só imagina. Que ele tem orgulho. Surpreenderia muita gente. Surpreenderia inclusive do próprio partido, da base do governo hoje. Surpreenderia muita gente. E outra coisa, muita gente diz, ele tem orgulho para não fazer isso. Mas não é rebaixamento. Lembremos-nos do Jair Soares, que foi governador do estado e usou essa mesma estratégia para aumentar a bancada do PP na E época conseguiu. do PDS. Em Porto Alegre se conseguiu. elegeu vereador. E não só isso, botou mais gente. Botou mais gente, O cara governador, acabou a carreira política como vereador em Porto Alegre. Não, e depois... Outro exemplo... E foi deputado estadual Foi também. deputado, não, outro exemplo aqui. Vamos a São Paulo, por exemplo, o senador Suplicy, vereador em São Paulo, aumentou a bancada do PT e o cara era senador. Porque tem uma votação fantástica. É. Tá lá como vereador. Eu acho que essa é a estratégia que o PT está tomando em nível nacional para aumentar as suas bancadas. E seria um reforço na bancada que, olha, gente, sem medo de errar. Isso por uma questão de densidade eleitoral. Imagina o Mainardi na oposição de Edivaldo Lara na Câmara de Vereadores. Nossa! Imagina o Mainardi na tribuna! Mainardi, Chico, da Júlia. Olha, gente, se isso virasse verdade, nossa senhora! É como eu digo, essa fonte é porto alegrense, não é Bagé. E será que alguém convenceria Mainardi de vir para vereador? E será que ele se convenceria a vir como vereador, utilizar o espaço de TV Câmara e utilizar a tribuna? Eu acho que não, ele não tem nada a perder. Mainardi, bom orador, Ele não tem nada a perder, ele é deputado estadual, a tendência é ele se reeleger. Se ele concorrer a prefeito e perder, ele volta para a Assembleia. Ele não tem nada a perder, ele se concorrer a vereador e não se eleger, que eu acho difícil. E volta para a Assembleia. Volta para a Assembleia. E aí fica aqui, se elegendo vereador, e ainda faz uma oposição junto com o Chico. Uma coisa eu te digo, seria uma articulação sensacional. sensacional. E seria uma oposição. Seria um fato novo da eleição. E seria uma oposição qualificadíssima. Porque hoje tem o Chico, a Bíblia e a Linho, mas com o Mainardi, com o da Júlia, seria um debate de alto nível. Embora eu acho que a eleição ano que vem, além de ser sangrenta, vai ter baixaria. E vai ter vias de fato. Bom, o Helder Dias Neto, esse programa está 10. Muito bom, parabéns. Obrigado, Helder. E vai ter vias de fato, porque na eleição para deputado estadual eu estava cobrindo para o meu blog
lá no São Pedro, e eu vi integrantes CCs da prefeitura a quase agredirem o deputado, fisicamente o deputado Luiz Mainardi. Esse é o detalhe, né? A questão do ânimo acirrado, porque a gente sabe, né, que Para nós é bom porque dá notícia, mas ao mesmo tempo... Mas não é legal. Não é. O grande problema é o nivelamento por baixo. O nivelamento por baixo dá no que dá. Acho que assim eu resumo tudo, né? O nivelamento por baixo dá no que dá. Meu brother, Falou! muito obrigado mais uma vez pela presença. E lembrando, 23 de novembro, torneio universitário de xadrez, todos os enxadristas estão convidados. No Grêmio Esportivo Bagé. Infelizmente ou felizmente, porque estou fazendo 99 anos, mas é que eu sou rubro e a força pega. Ia ser sensacional, Lamadril, tu que tá assistindo, Lamadril. Olha o que o homem disse aqui, Lamadril. É uma figura, tio. Meu amigo Maurício Campos, esse dia eu tava fazendo as contas, a gente na brincadeira. Muita gente tem inveja da nossa amizade, beijinho no ombro pra eles. É verdade, aqui é pra vocês, tá? Eu digo, eu faço... 30 anos de amizade nós Eu temos. parafrasio o Musa, né? Era tempo de guri. Nós era tempo de guri. Fomos colegas da faculdade, jogavam xadrez, Não. foto nós jogando xadrez. Nós jogamos xadrez na Facos, É. né, na antiga Facos. E outra coisa, né? O pai do Maurício, o professor Maurício Campos, era amicíssimo do meu avô. Reverendo Guedes, meu amigo. Então, não tem, gente. A gente se corneteia, a gente toca corneta um no outro aqui. Volta e meia o WhatsApp pega, ele em mim e eu nele. Sinto muito, não vamos conseguir ter. Passam 30 anos convivendo. Olha, não dá. Não dá. Às vezes ele discorda de mim e eu discordo dele. O que é salutar e é democrático. Que a gente sabe se respeitar e sabe se cornetear também. É né? verdade. Que é graças a Deus, né? É. De vez em quando ele com a trombeta e eu com a corneta. Outras vezes ele com a corneta e eu com a trombeta. E assim vamos indo, gente. É assim que funciona na vida. Por isso que a gente se dá bem. E por isso que a gente tem, graças a Deus eu posso dizer isso, né? A gente tem bom trânsito entre os partidos. É verdade. Seja na situação, seja na oposição. Sempre estamos cobrindo os eventos de todos os partidos. Às vezes o pessoal pode não gostar, mas nos respeita. Ainda, né? Nos respeita. Ainda conseguimos esse respeito. Deixa eu encerrar aqui com a mensagem de paz, que diz o seguinte, tem tudo a ver aqui, Maurício. Força. Acredite em você. Se você não acreditar em si mesmo, como passará aos outros a vontade de que lhe tratem bem, de que lhe deem atenção e de que o amem? O bom trato dado a si mesmo é vibração amorosa que chega até os outros e volta a você. Você é o centro da irradiação. As boas ondas que partem de você tocam nas ondas dos outros e os ensinam e os animam a amar você. Seja uma onda positiva e ame a si mesmo. Quanto mais amar a si mesmo, mais aprende a amar aos outros. A alegria que você consegue para si mesmo contagia a todos. Também conosco o apoio da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil em Bagé, lembrando aqui as celebrações na Matriz do Crucificado, na Paróquia da Crucifixão, nas capelas de São Felipe, São Marcos e São Lucas. Desde já, agradeço a todos pela audiência, pela paciência. Muito obrigado mais uma vez ao Maurício por estar aqui nos acompanhando. O Em Pauta volta na próxima terça-feira, 8 da noite, trazendo aí notícias, curiosidades, dica para cachorro, para gato, enfim, aquilo que você já está acostumado, as dicas de saúde, as curiosidades. Hoje essa aqui foi sensacional, mano. O funcionário do trem tinha que enrolar o cocô. Imagina a cena, tô enrolando cocô num pedaço de jornal, botando uma caixa de papelão e depois despejando no banheiro. Imagina quem tá no banheiro vendo a cena. Mas ele ainda tinha jornal, né? Não, ainda ganhou 60 pau nessa brincadeira toda, né? Ele ainda tinha jornal. Tem gente que acabou com o estoque de papel higiênico e jornal, não tem mais onde achar. Imagina... Eu nem vou comentar nada, tipo, vou ficar quieto com essa. Tá? O Maurício que é o autor da frase, né? Que o Bolsonaro tava com um hipo. Deus Desde o início do governo. Aquela ali, vou ter que dizer, ganhou o século. O Belo Pinto, meu treinador, corri muito com ele na praça da estação. É mesmo? Estou esperando a nomeação na Polícia Civil como inspetor, passei no físico graças a ele. Flores Belo é uma das criaturas mais adoráveis que eu conheço. E um grande boxeador, diga-se de passagem. Bah, eu testemunhei a única vez que eu vi o Flores Belo, porque ele escorregou, ele enfiou o pé literalmente numa saliência que tinha num ringue, num dia do desafio. E estava em luta com o Luciano Pinto, na época era meu colega da difusora. O Luciano acertou um cruzado no Flores Belo, o Luciano, paf! E o Luciano se assustou. A cena foi... Olha, só quem viu, eu fui testemunha daquilo.
Eu fui testemunha, tava ali, hã? Hein? Flores Belo caiu. Mas claro, depois o... Mas olha, a cara de assustado do Luciano Pinto é que valeu a vez. Ema Hiperativo, me manda aqui nosso colega Jana Cunha. Jana Cunha, grande Bah, radialista e seguida. outra figuraça. Acompanha o programa dela. Tá de parabéns. Ó, Eduardo Palmeira, na escuta, produção. Tá bem aqui, Carol Silveira, boa noite. Lécio Amigo. Aqui o pessoal bombando, tio. Bombando aqui. Audiência do Franco Paulo. Alves, da Rádio Clube, deve estar na escuta. Aquela Assistindo, figura. até porque ele é leitor assíduo do blog, viu que eu publiquei que eu viria aqui. E ele é um homem ponderado, tá ouvindo e assistindo, então um abraço. É grande, Franco, é uma figuraça também. Tio. Tô bem arrumado. Eu tô bem arrumado de figura, né? Então, Admite aqui. vou contar uma do Franco rapidinho. Então conta rapidinho da gente encerrar. Eu e Franco somos do Emaús, movimento Emaús, da Igreja Católica. Sim. E ele organizou um rodeio do Emaús, no 93, e teve um grande público, então o dinheiro, ele como administrador, ele ficou ali com o dinheiro. E ele estava, digamos assim, com receio de ficar acampado sozinho com aquele dinheiro. Lá no Não, você te acampou junto com Eu ele. me acampei junto com ele, mas nunca briguei. E toda vez que eu briguei na escola, eu apanhei. Imagina, os caras lá, vamos dar uma força pro Franco. Pelo menos pro Franco pegar e dizer, não, eu não tenho que jogar no ladrão. Pum, vou jogar o Mauricinho. Pega o Mauricinho, arruma e ajeita. Arremessa pro Mauricinho. Ai, gente, tá ótimo. Gente, ficamos por aqui. Senão daqui a pouco a gente não para de conversar. Esse é um problema, tá? Muito obrigado pela audiência de todos. O Em Pauta volta na próxima terça-feira, 8 da noite, aí já com o retorno da produção. Produçãozinha, muito obrigado, viu? Muito obrigado por hoje nos acompanhar aqui, tá? Dá aí o teu tchau pra turma. Tchau. Tá bem. Obrigado por hoje. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Voltamos na terça-feira. Tchau.